Bom dia, pessoal. Hoje eu acordei com um tema em mente que, na verdade, são abordagens que as pessoas às vezes nos relatam e às vezes nos faz pensar em relação ao bem e ao mal, né? Puxa vida, hoje aconteceu tal fato, isso quer dizer que o mal está prevalecendo sobre o bem. E isso me fez pensar porque eu não creio no mal. Lógico que existe o bem e o mal. Eu costumo relacionar isso com a própria energia do yin e yang, né? E o que se deve ter é o equilíbrio das polaridades. Então eu fiquei meditando um pouquinho sobre isso e eu gostaria de compartilhar com todos vocês sobre essa questão. Na verdade, eu acredito que o mal, vamos colocar entre aspas, ele acaba prevalecendo principalmente pelo nosso posicionamento em relação a determinadas coisas. Vamos pôr como por exemplo, uma pessoa que de repente se mostra ser uma pessoa de bem e ela acaba manipulando determinadas situações e no fim da história você vê que houve uma maldade por trás, né? Às vezes está muito relacionado como a gente trata com determinadas pessoas, tipo, eu vou agir assim com tal pessoa porque eu agindo desta forma, eu deixo ela tranquila, assim ela causa menos transtorno, quer dizer, eu acabo sucumbindo uma total, vamos dizer, discernimento meu, atitude minha, que não é tão coerente. Na verdade eu estou fazendo isso só para que a outra pessoa não se sinta invadida, atingida, para que ela haja de uma maneira um pouco mais suave e tal. Então, essa questão de a gente de repente não agir como deveria agir, que é o posicionamento, né, a decisão que a gente toma nesse momento, acaba realmente no fim da história causando algo ruim. Então a falta, eu creio assim, que a falta do nosso posicionamento, às vezes firme, como é que se diz? Me fugiu a palavra, mas daqui a pouco vem. Eu omitindo algumas informações, ou tipo, deixa passar, vai. É que nem em casa, por exemplo, você tem alguém que reage, né, que tem uma atitude reativa. Então, já sabendo dessa atitude reativa, eu falei, nem vou falar nada porque isso vai causar determinado desconforto, descontrole. Essa nossa atitude, lá na frente, quando a gente menos espera, ela estoura numa coisa muito pior. Então, a falta de decisão e posicionamento frente a um determinado problema, uma situação que seja familiar, que seja com um amigo, falar, eu preciso ver como é que eu vou fazer para falar com tal pessoa, porque ela sempre entende da forma contrária, num trabalho, eu tenho clientes, como é que eu tenho que agir em relação a isso, né? Se eu tenho corretamente esses assuntos em ordem na minha cabeça, né, o que é certo, o que é errado, o problema eu creio que está na forma de como a gente se posicionar. E por conta disso, como a gente tem dificuldades em se relacionar, em si, na verdade, na comunicação, a gente acaba omitindo muitas coisas e tipo, eu vou agir então assim, eu vou falar com ele, tudo bem, você pode fazer tal coisa então, só que contra a sua vontade, você sabe que aquilo não é o correto de ser feito. E lá na frente a coisa história feio, né? Por conta de uma omissão, por conta de um rebaixamento nosso, né? Para deixar as coisas na melhor condição, harmonicamente. Não se pode ter harmonia se a gente não diz a verdade. O problema, como eu disse e vou repetir, o problema está na forma em como nós vamos dizer essa verdade. Então, o que adianta eu agradar ao outro e desagradar a mim, né? Esse desagradar a mim, a gente acaba criando uma bomba interna, mas uma bomba interna que no fim vira fulminante. Ou ela estoura em forma de doença,
Sendo assim, a gente pode direcionar isso até para a questão da prosperidade, né? Porque as coisas não estão fluindo como deveriam fluir, né? O rio não corre fluidamente, né? A questão é essa. Lógico, se tem troncos no meio do caminho, uma barragem no meio do caminho, esse rio ele perde o curso normal, né? Mas naturalmente, né, a natureza a gente vê, eu costumo dar exemplo de galhos de árvore, né? A gente vê em São Paulo, por exemplo, como tem muito asfalto, as raízes das árvores, como elas são sábias, né? E pela própria natureza mesmo. Tem um bloqueio de uma calçadinha, um bloqueio de um asfalto. O que que faz a raiz dessas árvores? Elas desviam para isso e tomam outro curso, já que ali não dá para prosseguir, né? Então, se a gente se baseasse em coisas da natureza, realmente olhasse um pouco mais para o que ela tem para nos oferecer e como resposta para tudo que a gente precisa, a gente temeria menos as coisas, né? Então, em relação a essa questão da maldade, claro, como eu disse, tem o desequilíbrio das polaridades, mas será que eu não estou contribuindo com a minha forma de ser, de agir, de se posicionar? Será que eu não estou contribuindo para que essa maldade venha à tona? Então foi um assunto que conversei com amigos sobre isso, e volta e meia aparece, o mal prevalece sobre o bem, né? Eu não creio na maldade, então quando uma pessoa me fala sobre isso, tá vendo? Aí aconteceu tal coisa, assim, 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 é o mal prevalecendo sobre o bem. Eu concordo assim, porque eu tento analisar o ponto de vista que a pessoa tá relacionando isso. Mas ao mesmo tempo eu falo, não, isso é uma questão de atitude, é a minha posição, o meu posicionamento frente a um problema, frente a um questionamento, frente a enfim, uma dificuldade que pode causar coisas mais ou menos ruins, vamos dizer assim, ou coisas boas, né? Então, se eu sou realmente autêntico ou autêntica, verdadeiro ou verdadeira, se existe a verdade, a gente pode ter no meio do caminho um contratempo, mas esse contratempo ele é tão rápido que ele só serve para dissolver o que poderia ser mal, né? Então, assim, gente, eu pretendo falar sobre vários temas. Eu acho que pelo áudio é muito mais rápido, mais fácil, porque a gente não precisa estar lendo, a gente não tem muito tempo para leitura, mas a gente precisa de informação e de um bate-papo, né? Esse é o primeiro bate-papo que me veio em mente fazer hoje, né? Teremos bastante, enfim, vamos questionar um pouco essa relação entre o bem e o mal, né? Será que eu estou tendo atitudes coerentes com a vida, com as coisas, com os acontecimentos, com as pessoas? Olha, puxa, eu faço sempre o bem e tem uma pessoa que vem e me passa a perna, tem uma pessoa que vem e me faz maldade. Será mesmo que eu estou fazendo o bem? Eu estou sendo verdadeiro, verdadeira? Eu estou sendo autêntico e autêntica? Não sei, gente, é uma coisa que me faz pensar, né? Se a gente pensar pela lei da atração, por que eu estou atraindo coisas negativas para mim? Glaucia, tem o karma, tem uma série de coisas. Mas será que a gente não pode amenizar esse karma? Eu creio também que sim, porque se a gente toma consciência de determinadas atitudes, nossas principalmente, é sempre nosso, né? Porque nada é culpa do outro. Olha o que eu fiz com o outro. A pessoa me roubou. Olha a confusão que deu em tal coisa. A falta de comunicação. Cada um entende de um jeito. Sim, cada um entende de um jeito porque é a maneira como ele está naquele momento, né? Então você pode falar sobre um assunto corriqueiro, né? Não tem aquela brincadeira do telefone sem fio que chega no último amigo lá e a palavra sai completamente distorcida, né? Na vida é assim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão do telefone sem fio, né? Não é nem tomar cuidado, porque o meu raciocínio hoje, frente a uma palavra, frente a um pensamento, alguma coisa, eu estou raciocinando de um jeito, mas eu não posso obrigar que as pessoas ao meu redor, ou para onde vai parar essa conversa, as pessoas entendam da mesma forma que eu estou entendendo.
Por isso é interessante essas conferências, né? A gente trocar figurinha um pouco. Poxa, o que você está pensando em relação a isso que eu estou dizendo agora, né? Dependendo de como você está vibrando no dia, por exemplo, hoje eu estou meio melancólica. Quer dizer, será que eu vou ter o mesmo pensamento em relação ao que eu estou dizendo hoje, né, positivamente? Fala, Glaucia, você só vê o lado positivo da coisa, mas tem o lado negativo. Falei, mas se de repente é uma forma de acreditar, né? Se eu acredito no positivo, para mim o negativo não existe. Se tem uma coisa negativa, como neutralizar esse negativo entrando em harmonia as duas polaridades? Então, assim, lembrem daquele desenho do Yin Yang que tem a parte pretinha, parece uma gota preta e uma gota branca, e dentro da parte branca tem um sinalzinho do preto, e dentro da parte preta tem um sinalzinho do branco. Por quê? Porque tudo está contido, né, e misturado dentro das polaridades, né? Dentro do Yin tem um pouquinho do Yang e dentro do Yang tem um pouquinho do Yin. O que acontece até pela medicina chinesa, que a gente trata isso em acupuntura, os meridianos que estão em desequilíbrio em relação a outros. Então a gente trata o quê? Trazer a harmonia de volta entre esse desequilíbrio, né? Se eu tenho fígado e tenho o baço pâncreas, por exemplo, a vesícula biliar, vamos dizer. Se eu tenho um desequilíbrio da vesícula biliar, estou com excesso de energia, né? Significa então que o órgão vizinho ele está com falta de energia. Então quer dizer, ou eu trato essa falta de energia tonificando, né, para ser mais prático assim, ou eu vou fazer a sedação daquele que está com excesso de energia. A sedação o que é? Diminuir a tensão, a energia que está mais naquela polaridade, né? Vamos falar, naquele meridiano, naquele órgão correspondente, né? Assim é a vida, assim eu vejo a questão do bem e do mal, né? Se eu alimento a maldade, se eu fico pensando na maldade, nós estamos vivendo um momento crucial nisso, né? Pela política, só está aparecendo coisas ruins, as pessoas falam, puxa, mas olha aí, estão prendendo todo mundo, assim. Na verdade, isso sempre existiu, né? É que, ao meu ver, e a gente tem várias pessoas que canalizam, vários mestres que nos dizem que não adianta guardar mais nada na gaveta nesse momento planetário, nessa era de aquário, né, a era de ouro, não adianta guardar, porque vai vir à tona mesmo para entrar em harmonia. Então, se a gente vibra na questão negativa, com certeza a gente vai dar mais prioridade para o negativo, tá vendo? O mal vence o bem. E que quanto na verdade não é isso. Na verdade é que se eu acredito que existe o bem, quer dizer, é só olhar para a natureza, gente, né? Você vê uma árvore, ninguém vai lá regar uma planta, né? Quer dizer, às vezes por falta de chuva, a árvore, a florzinha não morre, muitas morrem, mas muitas você fala, puxa, como é que ela conseguiu resistir a isso? Porque ela se alimenta das coisas da natureza, né? Até que o homem não interfira nisso. Quando o homem interfere, a gente sabe que acontecem as catástrofes. Então, se não tem interferência num lugar, num bairro seu, que ninguém coloca a mão naquilo, você olha para aquela árvore e você fala, puxa, ela sobreviveu a essa falta de água, o excesso de poluição, o excesso de calor, né? E, no entanto, ninguém foi lá regar, pegou um mangueirão lá do bombeiro, por exemplo, e foi tentar regar. Porque ela tem um substrato que ela tira da natureza e tenta entrar na sua harmonia, dentro do que ela tem ali. Então nós como seres humanos deveríamos fazer o mesmo, né? Olhar para o bem, olhar para o mal, tal. O que para mim é mais importante, o bem ou o mal, né? Voltando, isso tem a ver com as nossas atitudes. Dependendo das minhas atitudes é o que eu vou atrair, o meu comportamento. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que eu acho que o fator principal para sair desse contexto do bem e do mal é se autoconhecendo. Como? Prestando atenção nos seus comportamentos, prestando atenção no comportamento que você teve que conviver desde pequenininho. Será que a gente não está repetindo padrões? Será que a gente não está vivendo em função de crenças,
né? As pessoas às vezes falam, ah, não, eu acredito, vamos pensar na religião, eu acredito no que a Igreja Católica diz, eu acredito no que a Igreja Protestante diz, né? Eu acho que a gente tem que, lógico, acreditar em alguma coisa para dar direcionamento à nossa vida, às nossas funções diárias, né? Mas que tal a gente ser um pouco mais flexível e pelo menos escutar o que o outro tem para dizer? Porque, na verdade, se a gente pensar em religião, né, todos têm um caminho único, né? Que é Deus, que é Jesus, que é o bem. Cada um vai dar o nome que cabe a cada tema seguido, vamos pôr assim, a cada segmento que eu acredito, né? E eu gosto sempre de dizer essa palavra para mim, uma frase, na verdade, somos todos um, né? Por que que a gente diz, né? E tem até um site, tem um filme que fala sobre isso, muito legal por sinal. Somos todos um, porque todos somos semelhantes, para o bem e para o mal. É que vai depender da minha vibração. Se eu não acredito, não creio no mal, eu não vou vibrar naquilo, mas de certa forma, por sermos seres humanos, somos semelhantes, né? E somos todos um por isso, porque a gente é feito da mesma matéria, carne, osso, músculos, pensamento, cérebro, tudo isso. Por isso somos todos um. Então, o que eu vejo frente a essa questão é a flexibilidade, né? Tipo, por que que eu tenho que me omitir? Por que que eu tenho que deixar de ser eu mesmo, eu mesma, para agradar o outro, sendo que aquilo não vai ser positivo? Então aí é que prevalece o mal sobre o bem, né? Então, gente, eu vou parar por aqui hoje, né? E que vocês pensem um pouquinho sobre essa questão entre o bem e o mal, relacionando um pouquinho com a questão da energia do negativo e positivo, que tudo pode se entrar em harmonia, que na verdade tudo deve estar em harmonia. E para estar em harmonia depende só de nós, né? Não depende do outro, né? Se o outro está lá se descabelando, falando mal, né? Vamos pôr isso como uma maldade, falando mal, a fofocaiada, né? Que é o mais comum de acontecer. Se eu der importância para essa fofocaiada, entrar no meio disso, eu vou vibrar igual. Então, quer dizer, vai vir coisa negativa. Então eu vou dizer, eu posso então bater o martelo que isso é o mal prevalecendo sobre o bem? Ou fui eu que fui lá e ainda dei ênfase para isso? Então tudo está em nossas mãos, né? Se eu acreditar naquilo, com certeza aquilo vai vibrar mais do que não. Agora, se eu de repente, até então eu acredito nisso, mas deixa eu ver o outro lado da história. Poxa, faz sentido. Então, que tal eu pegar um pouco do que esse que eu vi agora que faz sentido e do que eu estava acreditando e tentar harmonizar, né? Assim a gente consegue ver mais claramente, né, o positivo vibrando, porque tudo é positivo. O que faz a diferença é o nosso mental. O mental comanda tudo, né? O mental é capaz de qualquer coisa, né? Em breve eu vou falar um pouquinho sobre DNA, até essa questão dos registros, né, que a gente tem, que traz de outras vidas, registros akáshicos, né, para quem conhece. Se não, vai pesquisar um pouquinho sobre o nome, o tema, para compreender um pouquinho, né, sobre tudo isso. Tudo a gente vai registrando, tudo a gente vai somatizando e registrando no corpo, né? Aí vem as doenças como manifestação, algum mal-estar que vem como manifestação, só realmente para nos mostrar que a gente tem que mudar o nosso comportamento, certo? Em breve nós vamos falar mais sobre isso. Um bom domingo a todos. Estou falando hoje, dia 19 de junho, às 9h26 da manhã, né? E em breve a gente fala sobre outro tema, até relacionado sobre essa questão da doença, dos registros e tudo isso, e do mental, né? Qual é o papel da função mental para reativar tudo isso positivamente, né? Ativar o nosso DNA em 100%. Gente, um abraço a todos, um beijo. Deixo aqui para quem ainda não me conhece, o meu nome é Gláucia Adam. Eu tenho uma paginazinha lá no Face que chama Treinamento Integrativo e eu pretendo colocar, né, esse áudio não só lá, né, mas de repente no YouTube e em outros canais, ok? Bom dia, um beijo grande para todos. Beijão!